Analista. Visita do chefe da CIA à Ucrânia está ligada ao iminente golpe palaciano contra Zelensky. As lutas internas do governo ucraniano já escalaram para assassinato de tenentes. O analista de assuntos internacionais de segurança Mark Sleboda diz que o diretor da CIA, William Burns, ou reprimiria a guerra civil ou diria ao presidente Zelensky para sair silenciosamente. O espião-chefe de Washington voou para a Ucrânia em segredo para carimbar a autoridade dos Estados Unidos na luta pelo poder dentro de Kiev, disse o especialista em segurança Mark Sleboda. O diretor da CIA, William Burns, teria ido a Kiev na quinta-feira, 15 do 11 de 23, para reuniões urgentes e secretas com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Sleboda disse a Sputnik que a visita de Burns se encaixa na visita desta semana a Washington de Andrei Yermak, o poderoso e cinzento cardeal-chefe de gabinete de Zelensky, para se encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que devidamente proferiu promessas de continuidade do apoio militar a Kiev no conflito por procuração dos Estados Unidos com a Rússia. A suposição geral é que isso tem a ver com a crescente discórdia entre Zelensky, o presidente do regime de Kiev, e Zaluzhnyi, o principal general do regime, explicou Sleboda, observando que a grande mídia ocidental estava agora reportando abertamente a divisão e especulando que eles estão à beira de algum tipo de conflito aberto. O analista salientou que os Estados Unidos estavam pressionando o seu Estado cliente, a Ucrânia, para realizar eleições presidenciais dentro do prazo previsto de 31 de março de 2024, com a intenção de substituir Zelensky, que pode parecer ter perdido a confiança por Zaluzhnyi. Zelensky cancelou as eleições na semana passada, alegando que os combates em Rússia, a sucessão de 4 regiões à Rússia em 2022, tornam isso impossível. Primeiro ele disse, ok, se você paga por isso, e então na semana passada tornou-se, não há eleições, disse Sleboda. E agora os principais deputados de Zaluzhnyi, aqueles próximos a ele, tiveram uma demissão. Tivemos outro explodindo em uma festa de aniversário por um acidente idiota ou por um assassinato político direcionado por pessoas próximas a Zelensky, sugeriu. O analista especulou que a intervenção de Burns poderia ter um de 2 objetivos, ou reprimir ou resolver, ou o que quer que seja, mas dizer que isso não é aceitável. Esse é o caminho para o desastre. O seu patrono não permite isso para parar de lutar, ou estão dizendo a Zelensky para ir embora. Juntamente com os ataques a ala de Zaluzhnyi, as autoridades perseguem qualquer pessoa considerada simpática ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu a Zelensky investigasse o seu rival John Biden e o seu filho Hunter por possível corrupção devido ao seu profundo envolvimento na Ucrânia. 2 políticos e um antigo procurador foram recentemente acusados de traição por ajudarem o advogado pessoal de Trump, o antigo presidente da Câmara de Nova York, Rudy Giuliani, nas suas próprias investigações sobre as negociações da família Biden. É isso que o regime de Kiev acusa, todo mundo acusou os líderes dos 3 maiores partidos de oposição no país, antes de 2 deles serem banidos. Sublinhou Sleboda, qualquer pessoa que não se curva ao ditador que Zelensky se tornou será considerada culpada de traição ao imperador. Montadora alemã recomeça a produção de minas antitanques da Guerra Fria em meio à escassez de estoque. As entregas de quase 15 mil minas antitanques pela Alemanha à Ucrânia forçaram as Forças Armadas da Alemanha a recomeçar a produção de armas que deixaram de ser produzidas em 1998. A montadora europeia MBDA reiniciará a produção de sua mina antitanque direcional Parme, da época da Guerra Fria, depois que a Alemanha encomendou milhares de unidades para substituir os estoques entregues à Ucrânia, escreveu na quinta-feira, 15 de 11 de 23, a Defense News. A arma foi desenvolvida e fabricada durante a década de 1990 pela TDW, uma subsidiária da MBDA para as Forças Armadas da Alemanha, e deixou de ser produzida em 1998. O reinício da produção após um quarto de século implicará uma recertificação do sistema, indicou Gunther Abel, porta-voz da MBDA da Alemanha, em um e-mail ao Defense News. A mina direcional totalmente automática é montada em um tripé e pode derrubar tanques e veículos de combate blindados.
A PARM contém uma carga moldada que pode ser eficaz à distância, pode ser acionada por um sensor de fibra ótica ou controle remoto, permitindo que a mina opere em posições secretas, segundo a mídia. O sistema pode ser transportado por um único soldado e é comprovado em combate, garante a MBDA. A TDW fornece competências essenciais na área de sistemas e ogivas anti-acesso e negação de área, diz Thomas Gutschild, diretor administrativo da MBDA da Alemanha, em um comunicado. O Escritório Federal da Alemanha para a Aquisição de Equipamentos anunciou na terça-feira, 14/11/2023, a compra de 2.600 minas fora de rota da subsidiária TDW da MBDA, com opção para mais de 10 mil. O Comitê de Orçamento Parlamentar já havia aprovado o projeto por um valor total de cerca de 68 milhões de euros. A TDW produzirá um lote de demonstração da PARM DM-22 a partir de 2025, com as primeiras entregas em série para as forças alemãs esperadas em 2026. Até agora, a Alemanha forneceu à Ucrânia uma estimativa de 19.900 minas antitanque. A Alemanha tenta preencher abismo em seu arsenal após doações para a Ucrânia, em uma medida para substituir as minas antitanque enviadas à Ucrânia. A Alemanha aprovou um orçamento milionário para a obtenção de minas antitanque DM-22. A mina direcional antitanque DM-22 é instalada em um tripé com um lançador de granada propulsado por foguete. De acordo com o portal Defesblog, o governo alemão fixou uma alocação imediata para a aquisição inicial de 2.600 minas direcionais para preencher o abismo em seu arsenal após as doações à Ucrânia. O governo alemão prevê obter até 10 mil minas adicionais em lotes de 1.000 unidades cada. A produção do primeiro lote está prevista para iniciar em 2025, com a entrega esperada para 2026. A Ucrânia passará a efetuar a manutenção dos seus F-16 na Polônia, diz Pentágono. O vice-secretário de Defesa dos Estados Unidos revelou que a Polônia será um centro de manutenção de caças que tem sido prometido à Ucrânia para combates contra a Rússia. Os caças F-16 complexas na Europa o máximo que pudermos, e a Polônia é um lugar. O plano é realizar manutenções complexas na Europa o máximo que pudermos, e a Polônia é um lugar em que outras coisas estão sendo organizadas, declarou Bill Laplante, vice-secretário de Defesa dos Estados Unidos para aquisições e logística, quando foi questionado sobre o planejamento de manutenções complexas dos aviões na Polônia. Outros países podem contribuir com instalações de reparação e técnicas para apoiar a aeronave ucraniana, disse Laplante. Trata-se da primeira vez que uma alta autoridade do governo dos Estados Unidos confirma os planos da OTAN de apoiar os caças F-16 operados pela Ucrânia. Na segunda-feira, 13/11/2023, os Países Baixos anunciaram a abertura de um centro de treinamento de caça F-16 na Romênia para preparar pilotos ucranianos a combater as forças russas em meio à contraofensiva falha da Ucrânia. Finlândia fecha importantes passagens da fronteira com a Rússia. A Finlândia fechará 4 de suas passagens fronteiriças mais movimentadas com a Rússia neste sábado, 16/11/2023, após julgar que o influxo de imigrantes de países terceiros foi uma operação organizada que ameaçava a sua segurança nacional. O governo está agindo de forma decisiva e rápida para travar este fenômeno, disse o primeiro-ministro Petteri Orpo a jornalistas em Helsinki nesta quinta-feira, 16. O governo finlandês fechará os pontos de passagem Valinma, Nui, Jama, Imatra, Mirala, de 18 de novembro a 16 de fevereiro, e concentrará todos os pedidos de asilo em 2 pontos fronteiriços ao norte. Esta é uma medida excepcional e robusta. Queremos enviar uma mensagem forte para conter este desenvolvimento, disse Orpo, citado pela agência Bloomberg. Embora o número absoluto de chegadas seja baixo, a ministra do Interior, Mari Rantanen, diz que o governo tem informações e indicações de que a chegada de pessoas à Finlândia está sendo maquinada e, portanto, os números absolutos não importam. O país nórdico, com 5,5 milhões de habitantes, está erguendo uma cerca de 200 quilômetros em uma seção de sua fronteira com a Rússia, que deverá ser concluída até 2026. Desde que entrou para a OTAN, a Finlândia tem feito uma campanha russofóbica em diversos setores, seja através de fechamento de fronteiras, como agora, ou bloqueando venda de propriedades para russos.
Polônia, que é empresa dos Estados Unidos com participação acionária em projeto nuclear. A próxima administração da Polônia deverá aumentar a pressão sobre as empresas estrangeiras no nascente programa de energia nuclear do país, com o objetivo de que comprem uma participação no capital de empreendimento. O principal conselheiro de energia do Partido Plataforma Cívica, Grigorzy Onichimonsky, diz que os parceiros norte-americanos já escolhidos, Westinghouse e Bechtel, deveriam assumir pelo menos 30% de sua participação acionária no projeto, segundo a agência Bloomberg. O plano atual assinado pelo gabinete cessante não incluirá quaisquer injeções de capital por parte das empresas. A energia nuclear, que goza de apoio público significativo, é essencial para o sucesso da transição energética da Polônia. No entanto, estamos cientes dos riscos relacionados a tal projeto. Por isso, seria desejável que nosso parceiro fornecedor assumisse uma participação de capital, afirmou Onichimonsky. Em uma tentativa de aumentar a segurança energética, abandonar o carvão e fortalecer os laços com Washington, o governo polonês escolheu a Westinghouse e a Bechtel para conceber e construir os primeiros reatores de energia atômica do país. A administração cessante da Polônia planejava construir 6,9 gigawatts com energia nuclear até 2040, incluindo 3 reatores AP1000 da Westinghouse. O financiamento do programa não foi acordado, com o preço da primeira fábrica estimado em pelo menos 20 bilhões. O atual governo pretendia inicialmente que os seus parceiros estrangeiros adquirissem participações no capital até 49%, mas desistiu. Em vez disso, a proposta prevê que a Westinghouse e a Bechtel ajudem a garantir o financiamento da dívida para o projeto junto ao Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Exim. O líder da plataforma cívica, Donald Tusk, cotado para ser o próximo primeiro-ministro depois que seu bloco de oposição venceu as eleições do mês passado, deixou claro que está interessado em trabalhar com os Estados Unidos no projeto, relata a mídia. Devemos construir esta comunidade de interesses econômicos com os Estados Unidos e unir os interesses americanos e poloneses. De uma forma amigável e sólida, porque não sabemos como será a situação geopolítica dentro de 1 ou 2 anos, disse Tusk, ao discutir a energia nuclear com seus apoiadores em Wrocław. No entanto, Onichimonsky disse que a Polônia pode não precisar de tanta capacidade nuclear. Seria ideal construir 2 usinas, a primeira com os norte-americanos e a segunda, talvez, com outro parceiro, afirmou. Países da América Latina rompem com Israel. Qual o impacto disso na relação do país com o Brasil? Pergunta. O governo boliviano rompeu relações diplomáticas com Israel no último dia 31 de outubro por considerar desproporcional a ofensiva na Palestina, que matou mais de 11.500 pessoas, segundo dados do Ministério de Saúde da Palestina, nesta terça-feira, 14. Em entrevista ao Mundioca, podcast da Sputnik Brasil, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Alexandre Eige, e historiador e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Roberto Santana, avaliou o impacto das decisões para os países diretamente envolvidos, para a América Latina, o que esperar do cenário latino-americano a partir dos vínculos estremecidos. Santana elenca que a atitude de trazer de volta os embaixadores tomada por Colômbia e Chile, posteriormente, como ele relembra, Honduras representa um sinal de protesto. O caso mais extremo foi, de fato, da Bolívia, anunciado em entrevista coletiva pela ministra da Presidência, Maria Nela Prada, ao lado do vice-chanceler das Relações Exteriores, Fred Mamani. Bolívia, Colômbia e Chile, além de estarem territorialmente no mesmo continente, são governados por política esquerda que, segundo Santana, tem um posicionamento mais crítico quanto aos ataques israelenses a Gaza. Os governos de esquerda tendem a ser mais críticos a Israel e mais solidários à Palestina, resume. No caso do Chile, ele relembra outro agravante: o país conta com a maior comunidade palestina fora da Palestina. É importante a posição da Bolívia romper nas relações diplomáticas. É importante a posição da Colômbia, do Chile, convocando seus embaixadores. É importante a posição do Brasil também, de condenação, inclusive a posição pessoal do próprio presidente Lula, utilizando as redes sociais, utilizando a imprensa também para colocar a sua posição no que está acontecendo na faixa de Gaza. Diz: para ele, o rompimento do governo boliviano nas relações diplomáticas com os israelenses pode ser lido como um pouco apressada.
Dá a impressão de que eles querem agradar alguma opinião pública internacional. Estão tratando mal um país que tem muito a oferecer em vários aspectos, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da informática, do ponto de vista do turismo, avalia. Apesar dos fatores listados acima, eu já acredito que a decisão tomada por fatores ideológicos, tanto para a Bolívia quanto para Honduras, que também rompeu com Israel, tem pouco impacto prático na política boliviana. Do ponto de vista prático, para eles não vai trazer nada, porque não é a opinião de Honduras que vai mudar a atitude de Israel com relação às operações militares. Assim também é para a Bolívia, interpreta o professor de Relações Internacionais reitera que o rompimento das relações diplomáticas é algo grave, que nesses casos o ideal é o meio termo, e que muitos governos estão fazendo agora, que é convocar os embaixadores em Israel para fazer nota. Quando você convoca o embaixador brasileiro em Tel Aviv para explicações, já é um ato de agravo completo. E o Brasil deve manter ou romper relações diplomáticas com Israel? Pergunta. O principal ponto de tensão entre Brasil e Israel no período recente foi em relação aos 32 brasileiros presos na faixa de Gaza. A situação, entretanto, foi resolvida no domingo 12, quando atravessaram a passagem de Rafat após algumas tentativas frustradas. Nós estamos trazendo o que foi possível liberar com muito sacrifício, porque dependia da boa vontade de Israel, dependia da quantidade de pessoas, porque a gente não sabia. Todo dia eu ligava de manhã e de tarde, ligava com o ministro de Israel, ligava com o ministro do Egito, ligava com o nosso embaixador vice-presidente Luiz Inácio da Silva na segunda-feira, durante a cerimônia de sanção da atualização da lei de cotas no Palácio do Planalto, em Brasília. Para o professor Roberto Santana, o Brasil poderia romper totalmente as relações diplomáticas com Israel. Não há nenhum setor econômico importante nosso que seria avariado por um rompimento de relações com Israel. A maior parte que o Brasil importa de Israel são aparelhos de repressão e vigilância. Sinceramente, eu não acho que é isso que o Brasil precisa. O professor da UFRJ pontua ainda as incongruências do Estado de Israel, que, conforme ressalta, é um Estado à luz da lei internacional. O que Israel faz com os palestinos é um crime de genocídio, é um crime de limpeza étnica, à luz do direito internacional. É um Estado páreo, ele vive à margem da lei internacional, ele vive à margem das convenções internacionais. Entretanto, com a posição adotada pelo governo brasileiro como mediador do conflito, o historiador acha difícil que a relação entre Brasil e Israel chegue nesse ponto. O Brasil, que deseja ser um mediador dos grandes assuntos internacionais, de ser a voz da América Latina, faz com que eu não acredite em um rompimento, porque quem quer ser mediador não pode romper com as partes. Santana lembra ainda que o Brasil, em sua posição diplomática, reconhece o Estado de Israel e luta para que seja finalmente materializado o Estado palestino. Em um eventual cenário de sanções generalizadas por parte dos países latino-americanos, Santana acredita ser uma oportunidade para o Brasil pressionar Israel em busca de soluções para o conflito. O Brasil pode, por exemplo, colocar na mesa: olha, eu não rompi relações com você, eu não estou tentando mediar, você está sendo intransigente. Só que sejam os outros países da América Latina, todos eles convocando embaixadores, alguns até rompendo relações. Eu preciso que você sente para conversar comigo, senão a minha posição também fica insustentável. Eles, por sua vez, não vê o rompimento das relações Brasil-Israel como algo viável e positivo. Se romper com Israel vai ser uma tragédia, por quê? Pergunta. Porque você tem uma comunidade judaica aqui que é expressiva, ela tem peso. Da mesma forma que você tem uma comunidade libanesa que tem peso, é importante. O professor reforça ainda que Lula acerta na neutralidade no papel de tentar fazer o Brasil um mediador. Tem que saber lidar com os dois lados, porque qualquer peça que mova pode fechar a porta que você depois não vai abrir no tempo que quer. O Brasil é uma potência média. Ainda na cerimônia de sanção da atualização da lei de cotas, Lula endureceu o discurso em relação a Israel e classificou a atitude do país como tão grave quanto foi a do Hamas. O presidente, inclusive, voltou a classificar o grupo palestino como terrorista, afirmou que Israel está matando inocentes sem nenhum critério. Joga bomba onde tem criança, tem hospital a pretexto que tem terrorista lá, disse. Outras sanções podem trazer prejuízo a Israel, assim como eu e Santana. Acredito que o rompimento diplomático entre Bolívia e Israel não tem um impacto relevante, porém, caso Israel sofra sanções de países como Colômbia, o prejuízo pode ser significativo para o país do Oriente Médio. A posição da Colômbia é uma posição mais pesada, porque a Colômbia é uma grande exportadora de café e de outros produtos agropecuários, muito importantes, e não é um país qualquer. Além disso, há outras exportações importantes na América Latina que abastecem Israel, como o caso da proteína animal. São produtos que não são possíveis de se produzir em Israel e é muito mais barato comprado de países latino-americanos, completa Santana.
China lança a internet mais rápida do mundo com a velocidade de 1,2 terabytes por segundo. Especialistas chineses de mais de 40 universidades desenvolveram uma rede entre cidades que pode transmitir dados à velocidade de 1,2 terabytes por segundo. O denominado Plano de Infraestrutura de Tecnologia de Internet do Futuro da China, FIT, começou em julho. Na segunda-feira, 13, foi lançado oficialmente uma coletiva de imprensa na Universidade de Tsinghua, depois de funcionar de maneira confiável e passar por todos os testes operacionais. A rede entre a cidade de Pequim, no norte, Wuhan, no centro, e Guangzhou, no sul, e Guangdong, é composta por aproximadamente 3 mil quilômetros de cabos de fibra ótica, segundo o jornal South China Morning Post. O Jianping, da Academia Chinesa de Engenharia e líder do projeto FIT, explicou que a rede de alta velocidade não foi apenas uma operação bem-sucedida, como também oferece à China tecnologia avançada para construir uma internet ainda mais rápida. Por sua vez, Wang Lei, vice-presidente da Huawei Technologies, observou que a rede é capaz de transferir dados equivalentes a 150 filmes em alta definição em apenas um segundo. A nova rede chinesa demonstra a soberania e independência tecnológica do país frente aos concorrentes como os Estados Unidos e Japão. O Brasil anuncia 57 novos mercados para exportação de produtos agropecuários em 2023. Nos últimos 10 meses, o Brasil recebeu autorização para iniciar exportação de produtos agropecuários para 57 novos mercados, informou nesta terça-feira, 14/11, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre os principais mercados alcançados, destaca-se a comercialização das carnes bovina e suína para o México e a República Dominicana, respectivamente, além do algodão brasileiro para o Egito e mamão para o Chile. Além das aberturas de mercado, outras conquistas relevantes foram a suspensão do embargo à importação de carne bovina brasileira na China, após a confirmação de um caso isolado atípico de encefalopatia espongiforme bovina, mal da vaca louca, e a aceitação dos estoques de carne produzidos antes do início do embargo. Também obtivemos o reconhecimento da certificação oficial da qualificação do algodão brasileiro no mercado chinês. No Chile e em Cuba foram celebrados acordos de cooperação para a adoção do sistema de pré-listing para habilitação de estabelecimentos exportadores. Já no Reino Unido houve retomada plena do sistema de habilitação de estabelecimentos pela autoridade do país exportador e a retirada dos controles reforçados na inspeção britânica de carregamentos de produtos de origem animal do Brasil. Logo, a habilitação sanitária de frigoríficos para exportação será feita pelo próprio país exportador, em conformidade com as regras do país importador. Navio de guerra dos Estados Unidos abate drone vindo do Iêmen. A ação militar aconteceu nesta quarta-feira, 15/11, conforme comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Incidente que causou vítimas. Um destroyer de mísseis guiado dos Estados Unidos no Mar Vermelho abateu um drone lançado do Iêmen em direção ao navio de guerra. A ação foi informada por um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em comunicado à Sputnik. No dia 15 de novembro, enquanto transitava pelas águas internacionais do Mar Vermelho, a tripulação do navio Thomas Rundner abateu um drone originário do Iêmen que se dirigia na direção da embarcação, disse o comunicado. De acordo com o comunicado, a ação não causou danos ao navio, o drone foi derrubado e o incidente não causou vítimas. No mês passado, um outro navio de guerra norte-americano derrubou 3 mísseis de cruzeiro e vários drones lançados pelas forças Houthis no Iêmen. Bases da Força Aérea dos Estados Unidos enfrentam o maior risco de ataque desde a Guerra Fria. As bases da Força Aérea dos Estados Unidos estão em alerta em todo o mundo. Conforme o assistente do vice-chefe do Estado-Maior da corporação, Thomas Muirhead, a possibilidade de ataques é a maior desde a Guerra Fria, que durou 44 anos. Os escopos e as capacidades dos ataques que nossas forças enfrentarão no futuro próximo ou de médio prazo serão inimaginavelmente piores do que aqueles que experimentamos durante a Guerra Fria, disse Muirhead durante o evento Aerospace Nation,
Os Estados Unidos são os principais aliados de Israel na guerra contra o Hamas, que já deixou quase 11.500 pessoas mortas só na faixa de Gaza, conforme os últimos dados divulgados pelas autoridades palestinas. Conforme relatado anteriormente pelo Pentágono, bases das Forças Armadas dos Estados Unidos no Oriente Médio foram alvo de 55 ataques desde 17 de outubro, nos quais 59 militares ficaram feridos. Ataques intensificados na Síria. Tanto Israel como os Estados Unidos intensificaram a sua agressão contra a Síria desde 7 de outubro, quando o movimento palestino Hamas organizou um ataque armado sem precedentes à faixa de Gaza. A jornalista investigativa Vanessa Bailey diz que os dois países estavam tentando provocar um confronto militar em grande escala. Os Estados Unidos estão intensificando os ataques aéreos na Síria em uma tentativa de acabar com um apoio de décadas da Síria à libertação palestina, disse a jornalista investigativa Vanessa Bailey à Sputnik, ressaltando que os Estados Unidos estavam usando seus aviões baseados no Oriente Médio, juntamente com as suas forças estacionadas dentro da Síria, para desestabilizar a República Árabe. O que estamos vendo é o que vimos durante a guerra de mudança do regime contra a Síria desde 2011, disse Bailey. Vimos os Estados Unidos ativar as forças por procuração do Daesh para realizar ataques, particularmente no distrito orientais e leste de Homs, afirmou. A resposta do governo do presidente Bashar al-Assad tem sido aumentar lentamente a pressão sobre as tropas dos Estados Unidos, que ocupam ilegalmente os campos de petróleo e gás do nordeste da Síria. A guerra dura mais de 5 semanas. A Organização das Nações Unidas já alertou por diversas vezes a ofensiva militar sobre questões humanitárias ligadas à população civil da faixa de Gaza, que é de quase 2,3 milhões de habitantes. Em resposta aos ataques normais contra Tel Aviv, Tel Aviv mobilizou mais de 300 mil reservistas, além de iniciar ataques aéreos contra o território palestino. Em 28 de outubro, o primeiro-ministro israelense Netanyahu anunciou que as tropas entraram por terra em Gaza e avançaram para a segunda fase da guerra. O objetivo seria destruir a infraestrutura da Hamas e localizar os mais de 240 reféns. A OTAN substituirá jatos de vigilância AWACS por versão militarizada do Boeing 737. Agindo como uma torre de radar voador, os jatos AWACS têm sido os olhos da OTAN no céu desde 1982. As aeronaves, um dos poucos bens que a aliança realmente possui, conta com tripulações multinacionais de 19 das 31 nações aliadas. Nesta quinta-feira, 15 de 11 de 2023, a OTAN informou que substituirá a sua antiga frota de aviões de vigilância AWACS por uma versão militarizada do jato comercial Boeing 737 em um provável acordo bilionário. Agradecemos a confiança da NSPA, Agência de Apoio e Aquisições da OTAN, e das nações participantes da OTAN nas capacidades comprovadas nos benefícios de interoperabilidade das aeronaves F-7. Estamos prontos para apoiar esta venda militar estrangeira e fornecer esta capacidade excepcional que aumentará a prontidão da OTAN. Para substituir os antigos jatos AWACS, a Aliança Militar pretende adquirir 6 aviões E-7A Wedge-Gital, com um contrato a ser assinado em 2024 e o primeiro jato pronto para serviço operacional até 2031, escreve a Reuters. No entanto, a aliança não especificou por que optou por substituir a sua frota de 14 aviões AWACS por apenas 6 jatos Wedge-Gital, mas disse que as novas aeronaves teriam melhores capacidades e seriam mais caras que os seus antecessores. As aeronaves de vigilância e controle são cruciais para a defesa coletiva da OTAN e saúde o compromisso dos aliados em investir em capacidade de ponta. Este investimento em tecnologia de ponta mostra a força da cooperação transatlântica em defesa, à medida que continuamos a adaptar-nos a um mundo mais instável, afirmou o secretário-geral da Aliança, Stoltenberg, citado pela mídia. Com seu radar rotativo, o Boeing 737 modificado pode detectar aeronaves a uma distância de mais de 400 km. Ao mesmo tempo, são capazes de monitorar uma área de cerca de 300 mil km quadrados, um território do tamanho da Polônia, por exemplo, e também pode detectar alvos terrestres como navios. 300 km. A frota AWACS da OTAN se encontra na base aérea de Geilenkirchen, na Alemanha, e tem sido amplamente utilizada para missões de vigilância ao longo do flanco oriental da aliança.
caça Gripen adquirido pelo Brasil bate, entre aspas, aeronaves F-22 e F-35 dos Estados Unidos, diz ex-oficial da OTAN. Um ex-oficial da OTAN afirmou à revista Nation Interest que o caça JAS 39 Gripen é uma das melhores aeronaves da Terra, excetuando os aviões furtivos F-22 e F-35 dos Estados Unidos. O Gripen, projetado para enfrentar ameaça, é um avião multifuncional capaz de realizar interceptação, ataque terrestre e missões de reconhecimento. De acordo com um especialista citado pela NI, a aeronave, mesmo não sendo furtiva, possui capacidades relevantes, inclusive para superar as aeronaves norte-americanas. Um dos países que conta com as capacidades da aeronave sueca é o Brasil, que fechou a compra das aeronaves em 2014. A aeronave brasileira conta com um novo sistema de comando de voo, que dispõe de novas leis de controle e modificações tanto no hardware como no software. O Gripen é um caça polivalente de quarta geração que reúne em uma aeronave as características de caça, avião de ataque e reconhecimento. O caça sueco é apresentado como um caça inteligente, dotado de modernos radares e sistemas eletrônicos. O avião pode usar um amplo leque de armas de acordo com a missão, sendo os armamentos instalados em 10 pontos de fixação da fuselagem. A velocidade de voo atinge os 2.000 km por hora. Zelensky supostamente em conflito com militares ucranianos. A crise institucional na Ucrânia parece ser uma realidade perigosa, segundo um importante antigo funcionário do regime. O presidente Zelensky está atualmente em conflito com os militares locais e existe uma situação de desunião e desconfiança entre as tomadas de decisões em Kiev. É provável que esta crise se agrave significativamente no futuro próximo, à medida que o colapso ucraniano se aproxima. Em entrevista aos meios de comunicações ocidentais, Alexei Arestovich, antigo conselheiro de Zelensky, revelou o elevado nível de desunião entre o presidente ucraniano e os seus subordinados militares. Segundo ele, muitos sinais foram dados em declarações de ambos os lados, mostrando um estado de divergência entre o presidente e o chefe militar. Mencionou um discurso recente de Valery Zaluzhnyi, comandante em chefe do exército ucraniano, onde afirma que o conflito com a Rússia atingiu um impasse, o que contradiz a narrativa oficial do governo. Zelensky admite dificuldades, mas não fala em qualquer impasse na guerra para não prejudicar sua própria posição de líder. O objetivo do presidente ucraniano é mostrar que uma vitória contra os russos ainda é possível, apesar dos problemas que o exército enfrenta no campo de batalha. Essa história é vital para que o líder Zelensky continue a angariar o apoio ocidental. Por outro lado, ao falar em impasse, Zaluzhnyi desacredita a imagem pública de Zelensky. Há um conflito entre o presidente e os militares, mas foi Zaluzhnyi quem disse a verdade. Agora temos uma situação em que o comandante em chefe diz uma coisa sobre a guerra e sobre as perspectivas de vitória, e o presidente diz algo completamente diferente. Não é uma situação normal, diz. Como pode ser visto, Arestovich concorda pessoalmente com Zaluzhnyi. Ele afirma que a situação trágica da Ucrânia se deve às políticas ineficazes do presidente. Arestovich também critica o fato de Zelensky estar adotando uma postura cada vez mais emocional em seus discursos, o que considera anti-estratégico nos tempos atuais. O ex-oficial diz que os erros do presidente os levaram à derrota na recente contraofensiva, apesar de toda a ajuda recebida do Ocidente. O principal motivo é a contraofensiva mal sucedida. A ajuda ocidental não está a ser utilizada de forma adequada. Com isso, o presidente sei que tipo de política ele segue é totalmente infrutífera. Agora, este é o principal problema. O nível de competência é insuficiente. Atingimos o limite. E para vencermos, precisamos multiplicar a nossa eficácia. Por exemplo, em tudo que diz respeito à nossa indústria de armas, mesmo na utilização da ajuda americana e europeia, devemos ser cada vez mais eficazes, acrescentou. Na verdade, este conflito interno de interesse na Ucrânia não é novidade. Analistas e fontes locais há muito que afirmam que há desunião e desconfiança entre os tomadores de decisões ucranianos, particularmente no que diz respeito aos laços entre Zelensky e os seus militares. Obviamente, os altos funcionários do regime não estão satisfeitos com a humilhação que tem sofrido durante o conflito. Eles culpam Zelensky e querem substituí-lo, mas mais do que isso, a própria OTAN tinha a substituição de Zelensky como objetivo prioritário, como revelam os documentos vazados do Pentágono. Zelensky esgotou claramente a sua imagem política e precisa ser substituído se espera que o apoio a Kiev continue popular.
entre a opinião pública ocidental. O problema é que, com o início de um novo conflito no Oriente Médio, a atenção dos Estados Unidos e seus parceiros foi completamente distraída. Não há mais foco na mudança do presidente ucraniano ou pressão para enviar novos pacotes de ajuda militar ao regime. O lobby sionista é muito forte nos Estados Unidos e consegue mobilizar quase todo o cenário político local para o mesmo objetivo de apoiar Israel no projeto de limpeza étnica com os palestinos, deixando que é fora das prioridades americanas. Zelensky aproveita esse momento de desatenção para fazer algumas mudanças e evitar ser substituído. Foi nesse sentido, por exemplo, que adiou as eleições de 2024, nos quais se esperava que tanto Arestovich como Zaluzhnyi concorressem. No entanto, estas medidas ditatoriais não impedem a intensificação da desunião e o crescimento das rivalidades e a polarização. Considerando o colapso das forças ucranianas no campo de batalha, Zelensky certamente terá muita dificuldade para manter um governo estável nos próximos meses. E a inimizade com os militares é um problema sério, já que as forças armadas poderiam dar um golpe de estado a qualquer momento. O maior inimigo da hegemonia do dólar são os próprios Estados Unidos, diz analista. A política externa dos Estados Unidos está minando a confiança de países emergentes no dólar, acelerando a busca por alternativas. A Sputnik Brasil conversou com especialistas brasileiros e russos para saber como o BRICS expandido pode se livrar da armadilha do dólar. Dados publicados pelo Ministério para o Desenvolvimento Econômico da Rússia apontam que 95% do comércio entre China e Rússia já é feito sem o uso do dólar. A participação do rublo e da moeda chinesa, o yuan, nas transações comerciais russas, como um todo, já se aproxima dos 70%. Nosso comércio está se reestruturando. Se olharmos para os indicadores comerciais do país como um todo, 68% do nosso comércio é realizado em rublos e yuan, enquanto 95% do nosso comércio com a China é liquidado em rublos e yuan. A questão dos meios de pagamento foi resolvida, afirmou o ministro de Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov. O desafio de replicar o sucesso da experiência sino-russa nos demais países do BRICS, agora ampliado, foi debatido por especialistas no Brasil, Índia e Rússia, nesta quinta-feira, 16/11/2023, durante a Escola Internacional do BRICS em Moscou. De acordo com o professor da Universidade Estatal de São Petersburgo e diretor do Centro de Estudos Ibero-Americano, Victor J. Fetz, cerca de 60% das reservas em moeda estrangeira dos países do BRICS seguem alocadas em dólar. O principal inimigo do domínio do dólar é o BRICS, mas a política externa dos Estados Unidos, que usam o seu privilégio de ter a moeda dominante como uma arma, disse J. Fetz. Quando os Estados Unidos congelam as reservas internacionais de um país, como fizeram com a Rússia, os demais se perguntam se amanhã isso não acontecerá com eles. No caso do Brasil, 80,42% das reservas seguem com a moeda norte-americana, apesar do crescimento do uso do yuan chinês, de acordo com o relatório mais recente do Banco Central sobre o assunto. O aspecto das sanções econômicas também preocupa diversos países, não só aqueles que já são atingidos por elas, considerou o J-Feds. Por isso, os países estão gradualmente adotando moedas nacionais em seu comércio ou debatendo a criação de sistemas de pagamentos alternativos, como no caso do BRICS. Para o professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Bruno De Conte, a manutenção do domínio do dólar impõe limitações estruturais ao desempenho econômico de países em desenvolvimento. Para que os Estados Unidos mantenham o privilégio exorbitante do dólar, os países periféricos precisam arcar com um fardo compulsório. O domínio do dólar impõe um fardo compulsório aos países periféricos, impõe um constante acúmulo de reservas e a necessidade de lidar com a estabilidade das taxas de câmbio e de juros, de Conte. Isso diminui de forma significativa o espaço para formular políticas públicas. Segundo ele, a política monetária de países como o Brasil é obrigada a investir todos os seus recursos no controle da volatilidade cambial, impedindo não só a ação em outras áreas, mas também a realização de planejamento de longo prazo.
O domínio do dólar faz com que a nossa política econômica fique extremamente dependente do que acontece no centro do sistema capitalista. Qualquer declaração de um presidente dos Estados Unidos no Twitter pode atingir o nosso câmbio, nosso taxa de juros e oferta de crédito doméstico, e isso é inaceitável. Para mitigar essa desvantagem estrutural, os países do BRIC criaram iniciativas como o arranjo contingente de reservas, que deixa à disposição dos países do grupo recursos financeiros para o uso em momento de crise. O acordo de reserva reduz o risco cambial e diminui a probabilidade de enfrentarmos crises como aquelas típicas dos anos 80, quando os países sofriam pela falta de divisas, de contas. Durante a década de 1980, países latino-americanos que mantinham suas dívidas externas indexadas ao dólar norte-americano foram duramente prejudicados após a decisão de Washington de elevar a sua taxa de juros. Atualmente, o acordo de reservas possui capital estimado em 100 bilhões, que pode ser acessado pelos países do BRICS de forma proporcional à sua contribuição. As reservas do BRICS são importantes, mas não resolvem o problema de forma definitiva. Considerou o professor da Unicamp: o que precisamos é tomar uma série de medidas para gradualmente sair da armadilha do dólar. As reservas ou mesmo uma eventual moeda do BRICS seriam passos importantes nesse sentido. Os desafios para a criação de uma moeda de transição comum ao BRICS, que prescinda do dólar norte-americano, são grandes. Além das pressões político-diplomáticas dos Estados Unidos para que o projeto não vá para frente, ainda existem dificuldades técnicas a serem superadas. Lembre que essa moeda não seria usada nem por nós, pessoa física, nem por empresas, esclareceu Deconte. Nós continuaríamos usando as nossas moedas nacionais, mas seria criado um sistema de compensação multilateral comum ao BRICS. De acordo com a professora O.P. Jindal Global University, na Índia, a pesquisadora sênior do Center for China and Globalization, Karim Vasquez, a vontade política por parte dos membros do BRICS para desenvolver sistema de pagamentos comum. Por exemplo, a Rússia teria interesse em função das sanções econômicas. A China pode estimular a internacionalização do yuan, enquanto o Brasil busca garantir acesso a novos mercados, redução de custos operacionais e facilitação de financiamento, disse Vasquez. A entrada de 6 novos membros no BRICS, Argentina, Arábia Saudita, Egito, Etiópia. Politicamente, a expansão do BRICS facilitaria a criação de um sistema de pagamentos, já que são países interessados em fazer transações sem o dólar, disse Vasquez. O desafio será operacional, acrescentou. Por outro lado, a dificuldade de criar um sistema de transação capaz de abarcar todos os países do BRICS pode ser facilitado pela pré-existência de uma rede de acordos bilaterais entre os membros, considerou a especialista. Segundo ela, a criação de um sistema de pagamentos alternativos ao dólar é um dos grandes temas que une os BRICS, já que a diminuição do papel do dólar é uma necessidade preeminente no contexto atual. Durante a cúpula do chefe de Estado do BRICS, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em agosto, os países criaram um grupo de trabalho entre ministros de economia e representantes de bancos centrais para elaborar propostas para a criação de um sistema de pagamentos alternativo. As propostas deverão ser apresentadas aos chefes de Estado na próxima cúpula do BRICS, a ser realizada em Kazan, na Rússia. Enquanto fazem GLO no Rio de Janeiro e São Paulo, Forças Armadas escondem da Polícia Federal dados de voo ilegais na Amazônia. A Força Aérea Brasileira possui um banco de dados de voos ilegais que cruzam a fronteira na região da Amazônia. Esses dados, que poderiam ajudar a combater a criminalidade na região, não são compartilhados com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Segundo fontes ouvidas pelo UOL, agentes da Polícia Federal e da Procuradoria relataram ainda que a aeronáutica vem ignorando o pedido de compartilhamento de dados sobre voos ilegais nos últimos meses. Esse fato marca mais um episódio nas tensões entre a Polícia Federal e as Forças Armadas. Um dos motivos desse descompasso, afirmou um pedido de acesso à informação, é que nem todo voo ilegal na fronteira é sinônimo de crime para a FAB. Já os órgãos de policiamento são unânimes em afirmar que constitui a atividade criminosa. Isso porque, segundo os investigadores, uma decolagem sem plano de voo ou plano de voo irregular que cruza a fronteira tem como objetivo realizar atos criminosos como tráfico internacional de drogas, tráfico de animais, lavar dinheiro e garimpo ilegal.
Autoridades desconheciam o banco de dados da aeronáutica. A existência do banco de dados da FAB de voos ilegais na região da Amazônia foi revelada à Controladoria Geral da União, CGU, após pedidos de informação do UOL. Autoridades da lei, como procurador da República, Alexandre Aparizi, e o diretor de Amazônia da Polícia Federal, Humberto Freire, ficaram surpresos com a existência desses dados, ainda mais porque a Agência do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, devem compartilhar dados, informações e conhecimentos entre si, conforme o decreto número 11.639 deste ano.